Olá, gente. Nós vamos conversar hoje sobre a importância do apoio e aceitação familiar na educação especial, os desafios e oportunidades. Lembrando que nós estamos no segundo Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade. Piaget fala que pensar é agir sobre o objeto e transformá-lo, certo? Quando nós pensamos na questão da aceitação da família sobre a educação especial, nós precisamos entender o quanto é difícil aceitar a informação, né, de pais que vão receber um laudo, né, ou a notícia de um filho que tem alguma deficiência ou algum déficit, alguma especificação, né, algum que vai o tornar especial, certo? Então, de acordo com Piaget, ele vai passar por algumas fases, né? A primeira fase é a questão da negação, né? A gente não quer aceitar, ou a pessoa não quer aceitar aquela informação, né? Então, seria a negação do fato. É como se aquele fato não existisse naquele momento, né? Então, a principal atitude que muitos pais têm é essa questão da negação, né? Inclusive, nós vamos ver lá na frente que Galacher fala sobre, é como se fosse um luto, né? É como se morresse aquela criança que eles projetaram, que os pais projetaram para nascer, que é toda perfeita, que não tem problema nenhum, e a partir daquele momento é como se existisse outra criança. Então, a primeira fase é a fase da negação. A gente sabe que é um momento que precisa existir, mas para que vá acontecer uma definição, vai vir a assimilação, vem o desequilíbrio, né, como o próprio Piaget costumava falar, vai ter o desequilíbrio daquela informação, daquela emoção, para poder vir a acomodação. Então, quando isso não acontece, quando os pais realmente não chegam à aceitação, é quando eles não chegam à acomodação, certo? Porque quando há o ponto de desequilíbrio, eles vão começar a fazer o quê? Procurar informações, precisam entender o que está acontecendo ao seu redor, geralmente procuram informações, procuram pessoas que são especialistas, né? São médicos, são terapeutas, a própria escola, para poder ajudá-los. Então, nessa parte, a partir da parte do desequilíbrio, é quando chega a acomodação. É quando eles vão realmente conseguir entender a situação que estão passando e procurar ajuda. E aí a ajuda tanto é para a criança como para os próprios pais, né? A partir do momento que não acontece essa assimilação, né? A partir do momento que existe a aceitação, eles estão na parte da assimilação. Isso levando em consideração o movimento de assimilação de Piaget, né? Ele recebe a informação, tem a assimilação é aquele momento em que existem as informações que ele já conhece. Vem o desequilíbrio, que é aquela situação que ele não sabe o que fazer, procura ajuda, que é a parte da acomodação, e é quando realmente acontece o, a aceitação dos pais. Só que o que eu quero falar nesse momento é sobre a negação. A partir do momento que eles não aceitam de jeito nenhum, que existe essa negação, e eles não vão aceitar de jeito nenhum, eles não só estão criando como se fosse um mundo paralelo para eles, né, dessa questão da não aceitação,
como também eles vão acabar prejudicando a criança. Por quê? Provavelmente não vão procurar as terapias que a criança precisa, né? A criança vai precisar de terapeuta, vai precisar do neuropsicólogo, do psicopedagogo, o próprio neuro, né? Então, e com certeza vai precisar também da medicação. Então, a partir do momento que eles não vão procurar nada disso, a criança ela não vai conseguir se concentrar na aula, certo? Na própria casa vai ser difícil o seu desenvolvimento, mas na escola vai ser bem diferente, vai ser bem pior, porque a partir do momento que a criança faz todas as terapias, que vai para os médicos, é acompanhada e principalmente toma medicação para a questão da concentração, ou seja lá, a especialidade que ele tiver, né, se for um problema neurológico, a especialidade que ele tiver vai ter a medicação correta. Então, tudo isso vai ajudar na, na desenvoltura dessa criança, certo? Então, a partir do momento que isso não acontece, né, é muito complicado, tanto para os pais, quanto para a criança, quanto também para nós como escola, né? Por mais que nós, como professores, a gente tente ajudar, mas é difícil, porque nós não podemos dar laudo. Então, a partir do momento que vem um laudo de um profissional, aí a gente sabe como é que vai direcionar a aprendizagem, né? E nós temos visto, infelizmente, muitas crianças que acabam sendo prejudicadas, né, em seu desenvolvimento, justamente porque os pais não aceitam, né? Não tem como ter um bom desenvolvimento, não tem como nós trabalharmos diante dessa situação. Né? Então, aqui, como eu já tinha citado, né, a primeira morte é uma morte simbólica da criança que supostamente deveria ter nascido. Quando a mulher engravida, alguns pais tendem a projetar como será seu filho e o tipo de vida que este levará. A segunda crise envolve o problema de providenciar os cuidados diários para os filhos. É frequentemente muito difícil alimentar, vestir e colocar na cama uma criança com paralisia cerebral, por exemplo, né? Citando Galachê, certo? Então, dependendo da deficiência ou do problema que a criança venha a ter, a gente sabe que vai ser uma luta muito grande, né? Nós sabemos até de pais que chegam a deixar as mães porque não querem enfrentar aquela realidade. Então, nós sabemos que não é nada fácil, mas precisamos, enquanto escola, pelo menos tentar ajudar, né? Tentar orientar. Tiba diz, né, que é dentro de casa, na socialização familiar, que um filho adquire, aprende e absorve a disciplina para um futuro próximo, ou seja, ter saúde social, né? Então, citando o Tiba aqui. Então, nós sabemos que a casa, a família, né, é o primeiro fator de socialização, né? Então, ele vai ter a socialização em casa e, a partir daí, vai ter a socialização na escola, né? Para ter a saúde social. E nós sabemos o quanto é importante também. Nós sabemos que lá no início da história, alguns anos atrás, né, no século passado, as crianças com especiais, elas eram fechadas dentro de casa, né? Muitas vezes muitas vezes eram internadas, né, em hospitais no estilo manicômio, né, e outras atrocidades que nós conhecemos da história, certo?
Então, o que a gente tem que levar em consideração, o que nós precisamos orientar, principalmente, os pais a procurar apoio, né? E levar para a escola. Lógico que para levar para a escola ele já tem que estar com o laudo para que nós possamos ajudar, certo? Então, nessa rede de apoio entram os especialistas, né, como a gente já falou, os psicopedagogos, neurologista, terapeuta ocupacional, muitas vezes precisa de fonoaudiólogo, né? E a própria rede de apoio da própria família, né? Nós sabemos que precisaríamos de políticas públicas bem melhor para acolher todos os pais e todas as crianças com necessidades especiais, né? Aqui eu não estou levando em consideração só o TDAH ou TEA, mas todas, né, as necessidades especiais, que nós sabemos que existem muitas pessoas, né, deveria existir uma rede de apoio melhor, né? Mas infelizmente não é o que nós temos. Então nós temos que procurar pelo menos uma rede de apoio na família, certo? Que possa realmente fortalecer o vínculo da família, né? Porque nós sabemos também que as pessoas que cuidam de outras, né? Cuidam de crianças especiais, cuidam de outras pessoas, né? Tem também que ser cuidadas, também precisam de psicólogo, também precisam de apoio, certo? Ao descobrir que um filho tem alguma necessidade, muitos pais podem se assustar e se preocupar com o que vem pela frente. Ter um filho com necessidades especiais pode ser um desafio e tanto para alguns pais e mães. Por isso, no primeiro momento, é necessário manter a calma, buscar ajuda e conhecimento, e aí é onde entra, né? A escola especialista e a rede de apoio. Essa questão do buscar conhecimento e ajuda é muito importante, né? Hoje nós temos as redes sociais, que tem muita coisa boa, muita leitura importante em relação a isso, né? A gente não pode se ater a todas as notícias, esses sites que existem, mas existem artigos, né? Literaturas realmente específicas para isso, né? Que são muito ricas. E aí, citando Tiba novamente, né? O ambiente escolar deve ser uma instituição que complete o ambiente familiar do educando, os quais devem ser agradáveis e geradores de afeto. Os pais e a escola devem ter princípios muito próximos para o benefício dos filhos e dos alunos, certo? Então, não adianta só a escola tentar fazer a sua parte. Se os pais não estiverem juntos, não vai funcionar. Infelizmente, né? Nós vemos muitas vezes crianças que até têm os laudos, é, vão para a escola, né? Os pais conseguem um laudo, matriculam como criança especial, mas aí o que que faz? Não leva para as terapias, já atrapalha o desenvolvimento, né? Se é uma criança que necessita ir para terapeuta ocupacional, se precisa ser acompanhado por um psicopedagogo, e ele não vai para essas terapias, o seu desenvolvimento não vai ser como devia ser. Apesar de, em alguns lugares, né, a gente sabe que não são todas as cidades do Brasil, não são todos os estados que tem um professor de educação especial na sala, mesmo tendo esse professor, ele continua precisando das terapias. E a partir do momento que essas terapias não são feitas, realmente vai atrapalhar esse desenvolvimento, né? Outra,
outra situação que acontece muito, né? Os pais não darem a medicação aos próprios filhos, né? Muitas vezes o que acontece é que as crianças são agitadas e, como geralmente a medicação é passada de manhã, acontece dos pais não quererem dar a medicação, porque é a hora que a criança vai para a escola, e preferem trocar a medicação por conta própria, para quando eles chegarem em casa, tomar a medicação, e aí eles vão dormir. Ou então para durmar a noite inteira, né? Só que isso nós sabemos também que acaba atrapalhando o desenvolvimento, porque, como eu disse no início, cada medicação tem a sua própria indicação. Então, se a medicação que é para cognição, para concentração, se ela vai ser passada de manhã, é justamente para a criança conseguir assistir a aula, ter a concentração de poder entender dentro do limite dele, né? E poder absorver e ter o seu desenvolvimento. A partir do momento que os pais trocam essa medicação, trocam o horário da medicação ou deixam de dar, isso vai prejudicar muito, porque eles não vão ter concentração, eles muitas vezes não conseguem sentar, não conseguem, ficam rodando, querem sair, ficam estressados, né? Então, não tem como ter rendimento, né? Por isso é tão importante a aceitação, não só a aceitação dos pais, nós já estamos falando aqui de um caso de ter aceitação, porém, não é feito tudo o que deve ser feito, certo? A família, portanto, é responsável pela sobrevivência física e psíquica da criança, uma vez que constitui um primeiro grupo de mediação do indivíduo com a sociedade, né? Então, não é a escola que é o responsável, né? Aqui diz bem claro, né? Que citando Bock, Furtado e Teixeira, a sobrevivência física e psíquica da criança, né? Quem é o responsável é a família, né? É o primeiro mediador. Então, a família sempre é o primeiro grupo de socialização, né? Como existem alguns casos agora, de alguns pais que não querem mandar os filhos para a escola, quer dizer, acaba sendo também outra situação bem delicada, né? Ele precisa ter a socialização em casa e precisa ter a socialização também na escola, né? Nós sabemos o quanto é importante. Então, nós precisamos lembrar que a inclusão, ela não acontece só na escola, ela acontece dentro de casa, ela acontece em todos os lugares, certo? Ela acontece principalmente quando os pais vestem a camisa, né, e assumem realmente a educação dos seus filhos, o apoio que devem dar a seus filhos, certo? No Brasil, né, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI, certo? E ela tem algumas leis que têm melhorado bastante essa assistência às crianças com educação especial, certo? Sabemos que tem muita coisa que precisa realmente melhorar,
mas pelo menos já é um começo, né? E Salvador Allende diz que não basta que todos sejam iguais perante a lei, é preciso que a lei seja igual para todos. E isso cabe aos pais, principalmente, procurarem, certo? A diversidade que garante às crianças que possam sonhar sem colocar fronteiras ou barreiras para o futuro delas e os sonhos, certo? Freire, né, na Pedagogia do Oprimido, ele também costumava dizer que o diálogo é uma exigência existencial. Nós precisamos ter esse diálogo, né? A educação dialógica, né? Que é o caminho para um modelo educacional libertador para as massas, para excluí-las sem excluí-las do processo de aprendizagem, certo? Então, nós precisamos fazer com que aconteça a inclusão e nós precisamos fazer a nossa parte, quanto professores, quanto educadores e quanto pais também, certo? Vou procurar aqui o slide aqui. E aí, para citar Montoan, né, que ela costuma dizer que a escola tem que ser um lugar onde as crianças tenham a oportunidade de ser elas mesmas e onde as diferenças não são escondidas, mas destacadas, né? Então, esse destacado aí, ele vai de encontro ao que a gente está falando, né? Nós precisamos conhecer as diferenças que elas têm, para que nós possamos trabalhar com elas, para que elas possam realmente desenvolver o que eles têm para desenvolver, certo? Eu acompanho uma criança que, desde o primeiro ano, nós viemos lutando para que a mãe fizesse o acompanhamento, uma criança com laudo, porém não tinha o acompanhamento necessário, né? E aí, esse ano, depois de 6 anos, realmente a criança começou a ser acompanhada, e assim nós temos visto muito claramente o desenvolvimento dessa criança, certo? Era uma criança que chegava na escola, ele praticamente não conseguia se sentar, né? Não conseguia tirar nada do quadro, tem as atividades que são adaptadas, mas para sentar, para conseguir fazer realmente, iniciar e terminar uma atividade, realmente era muito difícil conseguir segurar ele na sala de aula, quando imaginava ele estava correndo o tempo todo. Então, nós tivemos uma conversa séria com a mãe, mostramos realmente as possibilidades da criança desenvolver, uma criança que já vai para os anos finais, realmente. Na verdade, já está nos anos finais, já está perto de terminar os anos finais, e que não conseguia desenvolver. Então, essa criança foi levada realmente ao neuro, começou a tomar medicação, e assim foi visível, a partir do momento que a criança começou a tomar medicação, a concentração que ele teve, né? Então, hoje é uma criança que se senta, assiste às aulas, lógico, tem determinadas explicações que a gente faz de maneira diferente para o entendimento dele, que não entende como os outros, mas consegue fazer as atividades, consegue tirar do quadro, né? Tem as atividades que são adaptadas para ele e consegue começar e terminar. Então, é muito gratificante quando nós trabalhamos dessa forma, né?
que a criança pode desenvolver todo o potencial que ela tem para desenvolver, porque a gente sabe que eles têm muito potencial, só precisa que seja realmente trabalhado, certo? Outros casos também, existem casos em que a criança realmente só precisa de socialização, né? Mas mesmo assim precisa estar na escola. São casos de crianças que têm paralisia cerebral bastante forte, né? Ou DM, né? O problema mental realmente quando é muito forte, que às vezes não consegue desenvolver. Também já passa pela nossa escola uma criança assim, e ela ia mais para a questão da socialização com os colegas, porque ela não conseguia desenvolver o lado cognitivo, certo? Mas tem que ter a socialização também, né? Nós sabemos que é muito importante. E por isso que é tão importante a aceitação dos pais, né? E nós vemos trabalhos lindos, né? Crianças com desenvolvimento maravilhoso. Outra criança que chegou no primeiro ano, hoje está no nono ano, né? Que assim tem também teve um desenvolvimento muito bom, porque também não conseguia fazer as atividades, não conseguia se concentrar, mas aí os pais muito presentes o tempo inteiro. Hoje está no nono ano, fez prova para o IF, né? Está aguardando aí o resultado. Então, é muito interessante a gente ver realmente o desenvolvimento dessas crianças, como também o envolvimento dos pais, né? É muito gratificante e é muito bom, né? Tanto para a escola, quanto para as crianças, principalmente, quanto para os pais. E os pais nem se fala, né? Porque eles ficam maravilhados quando veem realmente o desenvolvimento dessas crianças, né? Que eles, a maneira que eles chegam às vezes na escola, que não falam, que não conseguem se concentrar, e quando saem, né, depois de 3, 4 anos, ou que passam muitos anos na escola, e a gente vem ver realmente essa progressão que esse aluno teve, né? É muito, muito importante, muito interessante, muito gratificante, né? E aí está a importância, né? E aí, né, citando Malala agora, a diversidade garante que as crianças possam sonhar sem colocar fronteiras ou barreiras para o futuro e os sonhos delas. E é claro, né, que a gente conversando com elas, elas também têm sonhos, né, dentro do mundinho delas, né, querem ser jogador, querem ser policial, e isso é muito importante, né, trabalhar a inclusão, né. Então, gente, o que eu queria deixar para vocês é isso daí, né? Para pais que precisam de ajuda, né? Procurar realmente, a primeira coisa que devem procurar realmente são psicólogos, profissionais que possam os ajudar, certo? Os psicólogos, principalmente, são muito importantes, psicopedagogo, neurologista, hoje tem neuropediatra, neuropsicopedagogo, né? Hoje, essa questão da ciência vem aumentando muito o leque, principalmente na questão neurológica, né? Então, é muito importante procurar, acima de tudo, um apoio, o apoio psicológico de família, familiares, né? O apoio dos profissionais. Existem realmente muitos
sites, grupos no Instagram de pais e mães com a mesma experiência, porque muitas vezes eles acham que estão passando por uma coisa sozinho, né? Uma situação que só eles estão passando, né? E na verdade não é assim. Nós sabemos que hoje tem crescido muito, principalmente o número de crianças que são descobertas com TEA, né? E existe essa rede com que pode se conversar e com que pode tirar muitas dúvidas, mas é claro que não pode deixar, principalmente os profissionais, né? E essa questão também que tem aumentado muito, tem sido uma explosão, né, de laudos de crianças com TEA, né? E aí a gente estava conversando essa semana com alguns professores em relação a isso, né? Mas o porquê hoje tanto acontece isso, diferente de há 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Exatamente porque hoje se estuda mais sobre isso, né? De um determinado tempo para cá, tem se dado mais atenção à questão da educação especial, da própria questão da pessoa com deficiência, né? É tanto que a LDB, a LBI, ela é nova, né? É de 1996 para cá. Então, a partir daí, muitos profissionais têm se especializado nessas áreas, né? Então, hoje existem mais estudos e aí mais médicos também se capacitam em relação a isso e por isso mais casos são mais encontrados, né? Existe também alguns estudos, né, de cientistas que continuam procurando a causa tentando encontrar a causa do porquê de tantas crianças autistas, né? Antigamente era uma para, se eu não me engano, 76, né? Hoje tem, hoje tem uma para cada 33. Então, assim, tem subido muito, muito, muito mesmo. Mas se deve em relação a isso. Quanto mais pessoas estão estudando sobre isso, as pessoas também hoje, graças a Deus, não escondem mais como era antigamente, né? Que as pessoas especiais ou com deficiência ficavam presas em quartos, né? Hoje realmente vão para a escola, graças a Deus, né? E muitas, mesmo apesar de não aceitar, mas elas vão para a escola, né? Então, e outras realmente, graças a Deus, com a aceitação dos pais, então vão, recebem os laudos e aí vão para a escola. Quer dizer, hoje, graças a Deus, em relação a isso tem sido bem diferente. E eu estava lendo também essa semana alguns artigos em relação a isso, de o que seria a causa do autismo, né? Não tem nada certo ainda. Já se falou alguma coisa na China esses últimos dias em relação, talvez, do plástico, em relação à mãe, né? Mas nós sabemos que realmente causas genéticas são o principal motivo, né? Outro artigo também cita a questão da medula, né? Algum, algum problemazinho na medula, né? Enfim, são coisas que a gente não sabe ainda, que os próprios cientistas estão procurando e que a gente precisa cada vez mais se especializar para poder trabalhar, né, com essas crianças. Enquanto professores, nós devemos sempre estar nos especializando e para poder também ajudar os pais, né? Que chegam até nós e que muitas vezes são orientados por nós, professores, para procurar um profissional
que possa os orientar até descobrir o que, que a criança tem, né? Então, a importância que nós temos enquanto professores, enquanto escolas, né? E a importância que os pais têm, são os principais, né? Não existe dúvida em relação a isso. E que apesar de tudo, né, todos os problemas, nós temos sempre que estar de mãos dadas, porque nós vemos, nós conseguimos realmente ver o avanço quando realmente os pais e as escolas, né, conseguem ficar de mão dadas. Só quem ganha no final são as crianças, né? Então, isso é maravilhoso, certo? Então, eu espero, gente, que tenha contribuído com alguma informação a mais para vocês, certo? E até uma próxima vez.